E aí, pessoal do Tanta, de volta aqui pro nosso programa de música. Terça-feira é dia de música e a gente vai voltar. Vocês estão notando aqui que o dente tá quebrado. É porque hoje é dia de falar, mais uma vez, da discografia da super banda Iron Maiden. E hoje eu tô muito contente porque a gente vai falar deste álbum aqui, o Peace of Mind, que é o quarto álbum dos rapazes e é, assim, eu gosto de separar a discografia do Iron Maiden em fases. Tem gente que considera essa parte da entrada do Bruce Dickinson, né, do Number of the Beast, até a saída dele no Fear of the Dark como uma fase inteira. Eu entendo que essa é a maneira que a maioria das pessoas classifica a fase Paul Di'Anno, a fase Bruce Dickinson e depois a fase Blaze Bayley. Mas eu vejo diferente. Eu vejo, mesmo tendo mudado de vocalista, e também mudaram de outros componentes da banda, do primeiro ao quinto disco, uma fase só. Então a gente tá falando que o Iron Maiden, o Killers, o Number of the Beast, o Peace of Mind e o Power Slave são, pra mim, a primeira fase do Iron Maiden, né? E é uma fase, digamos assim, é uma fase de explosão da banda, né? De uma banda dos arredores de Londres para virar uma banda, o que é, para se tornar o grande fenômeno Iron Maiden, para gravar o Live After Death, né? O primeiro disco ao vivo deles para valer, já que o Made in Japan, na verdade, era um EP. Então você tem ali, tudo bem, aí o cara fala, mas mudou de vocalista. Sim, meu amigo, esse aqui é o quarto álbum dos caras com 4 formações diferentes. No primeiro tinha o Dennis Stratton, aí saiu, entrou o Adrian Smith, aí o segundo ainda tem o Paul Di'Anno, saiu, entra no terceiro o Bruce Dickinson, que ainda tem o Clive Burr, e aí entra nesse disco aqui o Nico McBrain. Muito bem. Falando sobre isso, ainda contextualizando dentro do que eu chamo de primeira fase do Iron Maiden, do primeiro ao quinto disco, eles estão lançando um disco por ano, 80, 81, 82, 83, 84, todo ano, igual o Roberto Carlos, tá lançando um disco por ano, mas discos com grande qualidade, diferente do Roberto Carlos. Então é o seguinte, esse quarto disco eu gosto muito, ele não é o meu preferido dessa primeira fase, porque o meu preferido dessa primeira fase é o Killers. Para mim é a obra-prima do Iron Maiden, do primeiro ao quinto disco, é o Killers. Embora seja um disco cuja, digo assim, não plantou tantas sementes dentro do estilo do Iron Maiden. Esse disco aqui é um disco que consolida mais o que viria a se tornar o jeito musical de ser do Iron Maiden, né? Mas vamos lá. Falando especificamente, vocês sabem, a gente aprendeu com os erros aqui, não pode colocar trechos das músicas. Então a gente vai falar aqui, só falar e solfejar alguma coisa. A primeira faixa, já entra arrebentando corações, igual no primeiro álbum, que eles entram com Prowler. Esse álbum já entra com Where Eagles Dare. E eu desconfio, no lado A, né? A gente sempre pensa como era LP antigamente. Então você coloca o discão lá, coloca a agulha, não só a música impactante para abrir o álbum, como também é um pouco de cartão de visitas do novo integrante, né? O Nico McBrain tá entrando no disco, já entra arrebentando. Eu gosto mais do Clive Burr, para mim é um baterista mais musical. Mas o Nico é um baita baterista, é o baterista até hoje na banda. Ele também tem uma técnica apurada, não tão musical talvez quanto o Clive, mas o cara tem o braço pesado e mostra isso muito bem nessa primeira música, né? Então é uma música que chama atenção, é uma música muito boa para abrir a alma, assim, como eu falei, ela já entra arrebentando. E ele mostra o seu cartão de visita, suas credenciais muito bem nessa música o tempo todo, né? Não, o Bruce Dickinson também apela um pouco, né? Where he goes down! Ele dá uma subida, ele começa a exercitar mais a musculatura do gogó. Inclusive foi bom para lembrar que o microfone tá aqui. Bom, enfim, é uma música muito boa de abertura, Nico arrebentando, arregaçando as mangas, para mostrar que não ia deixar a peteca do Clive cair. Aí vamos para a segunda música. Tem uma zoadinha de algum aí na vizinhança. Mas vamos lá, não podemos parar.
A banda já abre com uma música em cima na pauleira e na segunda abaixa o tom. Tipo assim, calma, gente, calma. Eu fico imaginando a turnê desse álbum, como é que foi, né? O Iron gosta de reproduzir exatamente a mesma ordem das músicas nos shows. Então, é uma loucura essa emoção aí, porque existem desenhos, né? Para você apresentar um show. Existe uma técnica sobre isso. E essa ordem desafia qualquer lógica. Você entra com... E depois... O baixo do Steve todo musicalzinho, todo harmônico, todo melódico, né? Enfim, mas é uma balada, é uma música do Dixon, do Bruce Dixon, e é uma balada, assim, digamos, necessária. Ela tem um tom, assim, profético e tem um tom cristão até. Eu acho não, tenho certeza. Como cacetearam muito a banda, embora tenha sido um amplo sucesso o disco anterior, Number of the Beast, né? Foi o charted #1 lá na Inglaterra e tal. Mas, assim, pegou muito na pecha deles, especialmente no lado ocidental, aqui no América do Norte e tal, a pecha de satânicos, né? De banda satanista. Que problema nenhum se fosse, quer dizer, isso é problema de quem acha que isso é um problema. Mas a questão é que eles não são. E aí, para se desfazer dessa pecha, dessa fama, tem duas músicas que eles... É engraçado. Tem duas músicas que eles tentam correr disso, mas aí o Nico brinca, e a gente já vai pra frente, a gente já fala. Mas é o seguinte, nessa música, o Dewey Dixon é o principal letrista, né? Ele faz muita alusão a trechos de cultos e de conceitos, de filosofia, de religião, de teologia, né? Mas o nome da música é Revelations, que remete diretamente ao livro. Quem tem a Bíblia em inglês, The Holy Bible, né, a Bíblia Sagrada, sabe que Revelation é o livro do Apocalipse, é o Evangelho do João, aquelas conexões com o livro de Daniel, enfim. O canal não é gospel, mas é o seguinte, ela tem essa cadência de balada, né, e esse tom mais brando e mais teólogo, né, filosófico. Então é uma coisa que é muito interessante, que eles entram com um impacto e suavizam direto na segunda música, que é uma música excelente também. As baladas do Iron são geralmente muito boas. Enfim, aí vamos para a terceira. Estamos falando do lado A. Esse lado A é brilhante, do começo ao fim. Olha, esse disco do Peace of Mind, dá para você colocar em loop o lado A, as 4 primeiras músicas. A terceira música desse álbum é a minha preferida do álbum. Flight of Icarus, né? De novo, bom, antes de mais nada, aqui você nota como uma característica que vai ficar marcante para o resto da banda. Por isso que eu falei, esses primeiros álbuns definem o que é o estilo Maiden, e acho que essa música dentro desse álbum presta muito esse serviço. Você vê como o Dave e o Murray vão colocar de forma definitiva suas assinaturas no estilo Maiden. Porque eles são diferentes. O Dave é mais de improviso e aquela coisa mais de roqueira mesmo, pegada de headbanger. E o Adrian é muito mais harmônico. Ele nem sempre toca tantas notas, mas toca as notas certas, no ponto certo. Eu gosto mais do Adrian Smith. Para mim ele é o melhor músico da banda, mais até do que o Steve. Mas assim, realmente os dois se completam, porque um tem a pegada rock e o outro tem a musicalidade à flor da pele. E eles encontram, principalmente em Flight of Icarus, nessa música você percebe que eles encontram uma maneira de encaixar harmonicamente os seus dois estilos. Isso fica consagrado junto, claro, e também está presente nessa música o baixo cavalgado do Steve, a voz de aguda, sem falsete do Bruce, e a pegada marcante do Nico. Tá tudo aí nessa música. É um cardápio completo. O que chama atenção mesmo são as guitarras e o arranjo que eles fazem para essa música. O que eu me cortei logo no começo é que também ela tem um teminha aí. Quer dizer, não é um tema cristão, não é um tema teológico, divino, nada disso.
fala sobre Ícaro, a Odisseia de Ícaro, né? Que é o cara que tentou voar com asas de cera e encontrou o sol. Todo mundo conhece essa história. Mas assim, no meio da música ele fala que Ícaro, ao erguer suas asas e voar, né, em direção ao seu destino, ele fala assim: em nome de Deus, meu pai, eu vou. Então a gente vê aí, logo depois da entrada, duas músicas em sequência no lado A que tentam pegar assim um discurso mais suave, um discurso mais brando, que é para botar panos mornos naquela pecha de satânicos que eles pegaram por causa do Number of the Beast. É como se dissesse assim: ó, pessoal, a gente sabe fazer de tudo, tá certo? Vamos mostrar aí no começo desse disco. Bom, essa é a minha música preferida, ela fica melhor ao vivo no Live After Death. Essa versão, bom, na gravação, o Martin Bish, desenfreado lá, o cara é muito bom, se torna, desde o disco anterior, o produtor número 1 da banda, e ele grava muito bem produz muito bem essa trilha com eles, essa faixa, mas é aquela coisa, né, de metrônomo de estúdio. His eyes are ablaze, see the madman in his place, fly on your way. Fica meio marchinha, entendeu? No ao vivo, eles saltam mais a franga e tocam vigorosamente essa música. Pessoal, é a melhor música do Live After Death também. E aí vamos fechar o lado A com a quarta música. Chegamos à quarta música, que é uma música brilhante também. É difícil, eu ia dizer que seria a minha segunda música logo depois de Flight of Icarus, mas no lado B tem o The Trooper. Então é que esse disco é recheado de música boa. A gente já teve agora o Where Eagles Dare, fantástica, Revelations, fantástica, Flight of Icarus, maravilhosa, e essa Die With Your Boots On. Putz, essa música é demais, essa música é empolgante, né? Música boa para tocar ao vivo também. E aqui, apesar da cadência de estúdio, ela mexe com você, ela te instiga. Mas ela, assim, uma primeira coisa, tema de guerra. Isso é uma coisa recorrente na discografia do Iron Maiden. E, né, vai se ver muitas, inclusive, na primeira faixa do lado B, a próxima que a gente vai discutir. É uma coisa recorrente no Iron Maiden falar sobre guerra de um jeito diferente do que o Metallica faz em One, né? É menos o horror da guerra no indivíduo e é mais assim o que se vê das consequências no macro da guerra. Mas especificamente essa música, ela fala Die with your boots on, ou seja, morra com as suas botas calçadas. É um lema bélico, né? Aquela coisa de militar, de vibrador, vá pra guerra, pegue seu fuzil. E aí defenda a pátria, essas coisas. Mas o que eu acho bacana é que nessa música também, além disso que se torna recorrente no Iron Maiden, outra assinatura, outra marca carimbada, essa coisa de frase em crescendo, né? Eles usam isso recorrentes vezes também durante a discografia. Alguma música que tem frase em crescendo, então ele faz If you're gonna die, 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 die with your boots on, if you're gonna die. Ele vai preparando, né, o refrão com a mesma frase, só crescendo o volume da emoção da música, preparando aquela catarse, aquele êxtase que vem no refrão. Isso acontece em The Evil That Men Do, isso acontece mesmo nos discos mais novos, mesmo com Blaze Bayley, Two Worlds Collide, enfim, isso é recorrente no Iron Maiden. E aí a gente vira o lado, a bolacha, e vai pro lado B, e aí o lado B também, meu irmão, ele começa arregaçando tudo, começa arrebentando. A primeira música do lado B é The Trooper, né? Pô, vocês já conhecem The Trooper, não preciso ficar cantarolando aqui. É aquele épico, triunfante, de novo, temática de guerra, mas do porta-bandeira, da rainha, aquele êxtase ufanista, né, muito bem cantado e nos shows o Bruce encarna, né, veste aquela fardinha e fica balançando lá a bandeira do Reino Unido. Então, é o clássico, é o grande clássico da banda. Certamente é a música mais conhecida desse disco. Quem nunca ouviu The Trooper? Você provavelmente viu mais vezes essa imagem do Ed, né, do que essa que é a capa do disco.
Contracapa então nem se fala. Essa é a música e essa é a imagem mais vista do Ed, mais referência do Ed. Muita gente pergunta qual é aquele disco do Iron Maiden que a capa é um porta-bandeira. Não existe o disco, é a música, existe o single. Aliás, por favor, deixem-me fazer dois parênteses aqui. O Iron lançava singles que o lado B do single eram sobras que não entravam no álbum ou covers que eles faziam de outras bandas conhecidas, The Who, etc., Led Zeppelin, e o cover do single de The Trooper é nada mais nada menos do que Cross-Eyed Mary, da grande banda Jethro Tull. Aí você pensa, pô, como é que a música do Jethro Tull fica Puxa, eu queria mostrar aqui, mas direito autoral não deixa. Procure aí, Cross-Eyed Mary, ou seja, Maria Zaroia, tocada pelo Iron Maiden. Cara, eles conseguem superar o original. Eu gosto mais de Cross-Eyed Mary com Iron do que com Jethro Tull. E olha que com Jethro Tull já é excelente, é a música original, né? São aqueles casos em que o cara que regrava, grava melhor que o original, igual o Johnny Cash com Hurt, ficou melhor que o Nine Inch Nails. Então é isso, Cross-Eyed Mary é um single muito bom, é o single de The Trooper, o lado B, né, do single The Trooper. E outro parênteses é o seguinte, fizeram tanto esforço no lado A para afastar aqueles problemas, aquela coisa, aquela fama de Satã, não sei o quê, de diabo, banda do diabo. Pois é, aí entre The Trooper e é uma coisa difícil de ouvir, você tem que aumentar para perceber o volume. Entre The Trooper e a música seguinte, Still Life, você ouve uma voz esquisita e parece estar ao contrário. Nada mais é que o estreante da banda, Nick McBrain, tendo numa onda. Ele está fazendo a imitação do ditador de Uganda, Idi Amin, e acho que eles viraram ao contrário, ele falando, a imitação dele colocada de trás para frente, enfim. Uma bagunça, é só para criar um clima esquisito no disco. E aí vamos para a segunda música do lado B. E aí no lado B eles repetem a fórmula quebrada do lado A, quer dizer, Still Life não é exatamente uma balada, né? Como Revelation. Mas é uma música, um andamento mais leve, né? E principalmente a introdução é bem musical e tal, mas você logo nota que essa música especificamente ela ainda está ligada no começo da banda, é aquele riff rasteiro. Aquele riffzinho bem com uma palm muting, né, que você usa assim a palma da mão para abafar as cordas e tal. É uma característica, não por acaso é a única música do Dave Murray nesse disco. E você percebe como ela está conectada com os primeiros álbuns. Então, de novo, é uma marca própria, né? É uma assinatura. Então, tem mesmo esse riff rasteiro, essa cara de Dave Murray, lembra as primeiras músicas dos primeiros álbuns, principalmente os dois primeiros, mas um pouquinho Number of the Beast também, a música, né? Não o álbum. Mas é bom, é bom que... Engraçado, eu vou falar isso e na música seguinte eu vou falar o contrário. É muito legal que o Iron continue fiel aos seus estilos originais, que montaram a banda, são parte da identidade da banda. Só que aí na música seguinte, chega Quest for Fire. Eu acho que Quest for Fire, se fosse tocada hoje, por qualquer banda gravada hoje, depois de Game of Thrones, do fã-clube que Game of Thrones, ou como Treinar Seu Dragão fez uma legião de fãs, fosse tocada hoje, com esses temas aí revisitados de dragões, iria ter muitos fãs dessa música também. Ela é uma música muito boa, só que dentro de um disco de músicas tão melhores, de clássico atrás de clássico, e eu disse que diferente da Still Life, essa tinha uma coisa diferente. Na verdade, eu me enganei, é na música seguinte. Mas enfim, mantenha a atenção. Mas em Quest for Fire, então assim, ela é esquecida, ninguém lembra dessa música desse álbum. Esse álbum é excelente, é maravilhoso, como falei, é o segundo melhor dentro da primeira fase da banda. Mas Quest for Fire é uma música muito boa, perdida dentro de um disco de músicas maravilhosas. Então, é uma pena, porque é uma música tão boa e que fica esquecida porque as outras são muito melhores. Então, não dá pro Iron
tocar todas as músicas do Peace of Mind nos shows, eles geralmente pegam The Trooper e mais uma ou duas ou nada, né? E fica só em The Trooper mesmo, e porque são tantos álbuns bons também é um problema bolar o setlist dos rapazes no show. Mas é isso, Quest of Fire é uma música bacana, e com esse tema de dragões, tema épico, né? Tema nórdico, mas ficou aí no ostracismo, porque tem companhias muito melhores. E aí sim, vamos para o disco B, o lado B tem 5 faixas, vamos para a quarta faixa. Aí chegamos na Sun and Steel. E Sun and Steel, o que eu falei da Still Life, nela é o contrário. Em Sun and Steel eles têm a coragem de fugir da Fórmula Maiden. Aí você fala, como assim? A música começa com baixo, baixo cavalgado do Steve Harris, é a cara do Iron Maiden isso. Eu sei, mas logo que tem a introdução, que é essa apresentação do primeiro estribilho aí, mas logo ela principalmente no refrão, né? Isso não é Iron Maiden, isso parece mais Van Halen. Isso parece qualquer banda dos anos 80, aqueles cabeludos lá, Twisted Sister, enfim, Kiss. Isso não parece, musicalmente não parece a fórmula Iron Maiden. Então é muito bacana que além deles olharem para trás, eles também olharam para frente, né? Isso é uma coisa que meio que vai incomodar o Steve, porque o Adrian e principalmente o Bruce querem sempre estar alinhados com o que está sendo tocado. Apesar da identidade da banda, eles também querem coisas novas, tocar estilos novos. Nesse caso, eles estavam em pleno nos anos 80, 1984, estavam querendo fazer pelo menos uma musiquinha no disco diferente daquela fórmula definida, que é muito boa, mas é a fórmula igual filme da Marvel. É uma fórmula definida, todo mundo adora, mas é bacana quando coloca ingredientes diferentes, senão ficam todos os filmes iguais, né? Então é isso. O Bruce e o Adrian sempre olhando ali para tentar... Tanto que isso vai fazer com que o Bruce saia, né? Depois do Fear of the Dark, para fazer músicas totalmente diferentes do que o Maiden faz no começo da sua carreira solo. Depois ele próprio volta. Mas enfim, e o Adrian também. O Adrian, depois, como eu falei, como eu chamo, a segunda fase do Iron, que começa no Somewhere in Time, o Adrian entra na bagunça de querer fazer música com sintetizador e tal. Isso, inclusive, muitos fãs do Iron Maiden torceram o nariz para essa tentativa nos 2 discos que ele tenta fazer isso. Mas é isso, nessa música aí do Peace of Mind, você nota que é a música menos maidenística do disco, e nem por isso é ruim, aliás é muito boa. E finalmente fechamos o disco com To Tame a Land, que é a última do disco. E aí, depois de sair de uma música que tem um refrão a la Penema, do Van Halen, chegamos na última música do disco, que volta, o Steve pega as rédeas novas e assim, é o seguinte, a banda é minha. É o lado egocêntrico dele, e também é muito bom porque ele é o dono da banda mesmo, e a banda é maravilhosa, porque ele projetou que ela fosse dessa maneira, e ele faz, é minha vez, eu quero fazer um épico, uma ópera metal. É outra coisa recorrente na banda, né? Como eu falei, esse disco é um cardápio completo do que Iron Maiden, né? E aí você vê, ele já tinha feito isso com Phantom of the Opera no primeiro disco, encerrando o lado A, Hallowed Me Thy Name, encerrando o Number of the Beast. E mais pra frente ele faz com Mother Russia, com, sei lá, Alexander the Great. Ele sempre quer colocar um épico metal, uma ópera metal, um grande tema, geralmente muito longo, né? E é Tame a Land. E a melodia da música é o baixo quem apresenta dobrando a voz, né? Não são as guitarras, é o baixo que brilha, incandescente, mostrando todo o seu esplendor. Então é isso, e com várias mudanças, vários movimentos, né? Como se fosse aquela influência que as bandas britânicas de progressistas, inclusive progressivas, aliás, tinham, e que, na verdade, o Steve gosta tanto, né? Aquelas influências que ele tem lá. E aí ele pega e coloca isso no Iron Maiden, música com vários movimentos, como se fosse uma música clássica, uma ópera metal, To Tame a Land, encerrando o disco. Rime of the Ancient Mariner, enfim. Eu vou confessar pra vocês, eu gosto muito de todas as músicas do Iron Maiden. Essa é mais uma marca Iron Maiden, de fazer uma música grande e tal.
mas às vezes é um pouco enfadonho, né? Especialmente quando ele resolve tocar essas músicas no disco, no show, aliás, né? Ficam muito grandes, espichadas, e às vezes fica um pouco monótono você tá lá em pé assistindo show. Então, no show, você ouve essas músicas assim muito longas, você tá lá em pé, assistindo essa execução dessas músicas, é um pouco enfadonho, um pouco entediante. Mas é bacana que ele seja original, que ele seja criativo, e coloque essas músicas pra gente até ter um quê de intelectual, né? Essa banda toca as músicas com vários movimentos. Não é uma coisa trivial, banal. É uma música criativa do ponto de vista musical. Olha aqui esses arranjos. Então é bacana também para você curtir musicalmente a banda. Mas não é da minha preferência. Prefiro Flight of Icarus, The Trooper, If You're Gonna Die, Die With Your Boots On. Então é isso. Esse é um dos melhores discos do Iron Maiden de toda a discografia. Para mim é o segundo melhor disco da primeira fase. E tá aqui Peace of Mind, um clássico do rock, não só um clássico do Iron Maiden, embora as pessoas esqueçam da capa e lembrem muito mais do The Trooper. Beleza? O que você acha? Quais são suas opiniões sobre Peace of Mind dentro da discografia do Iron Maiden, especificamente sobre o álbum, sobre as músicas? Queremos suas opiniões também, fala aí o que você acha desse fantástico disco do Iron Maiden. É o que a gente tinha para conversar hoje sobre a discografia deles no Tanta.